Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Tabela do Campeonato Brasileiro. Informação. Olha só, informação aí, hein? Ah, Calma aí, deixa eu atualizar aqui. Ih, rapaz, Botafogo tá com jogo a menos. Calma aí. Atualizar e continua com jogo a menos. Caramba, tá com jogo a menos o Botafogo. As caras caindo, é bom. Ó, Bom demais. líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, com 59 pontos. Aí tem um jogo a menos que o Bragantino. E E está com 52 pontos. 7 pontos. E vocês falando que o. 7 pontos. Vocês falando que o Paulinho era o maior botafoguense do Charla. Ó, podemos falar então que o Botafogo já é pontos. campeão? Flamengo, 50 Não, pontos. responde o cara. Calma aí. Responde o cara. Responde o cara. título do Teu roteiro não. Botafogo. Calma aí. Responde o cara. Daqui a pouco temos os temas pra debater. Estou Tô esperando passando a aqui. tabela Você do Campeonato atropelou Brasileiro. Você atropelou o roteiro. Tô falando de roteiro agora. Tabela do Campeonato Brasileiro. Botafogo. Você critica tanto quem bota a primeira matéria com a tabela do Campeonato Brasileiro, agora tá fazendo Primeiro isso aí. colocado. Critica pra caramba. Ele tá saindo do personagem. Tá saindo. Aqui, ó. Primeira coisa Ah. do programa. Tabela do Campeonato Brasileiro. Pra gente Botafogo atualizar as líder informações. com 28 jogos e os outros com 29. 59 pontos. Botafogo é o líder Sim. do Campeonato Brasileiro. Ele tem Bragantino. 28 jogos. Bragantino... Ele tem 29 jogos, o Bragantino. Ele tem 52 pontos. Isso quer dizer que o Bragantino está a 7 pontos do Botafogo, com um jogo a mais. Na sequência, quem é o terceiro colocado? Palmeiras. 50 pontos. 29 jogos também, com um jogo a mais, a 9 pontos do Botafogo. O jogo que narramos ontem. Vamos falar no muito Premier. disso. Ele já atropelou tudo. mas beleza. Flamengo é o quarto colocado. 50 pontos. 50 pontos. Com 29 jogos, um jogo a mais que o Botafogo. Acabou por aí, né? Vai falar Então a eu tabela quero que toda? você saiba. 4 primeiros colocados do Brasileirão. Lembrando que o CAP, o Clube Atlético Paranaense, ele tem 48 pontos em 29 jogos, ou seja, Quanto está a o Galo? 2 do G4. O Galo quarto chegou aí. colocado é o Flamengo. O Galo chegou aí? Grêmio é o sexto tá em colocado sétimo. com 47 pontos. Em 29 jogos está a 3 do Flamengo. Mas lembrando que o Grêmio se empatar com o Flamengo e com Palmeiras, é isso? Desempate Ele ultrapassa no número de vitórias. Não. Então me responde. O Botafogo com esse cenário de... Da Essa rodada, pergunta 29ª diretamente a ele. rodada. Isso. É Olhando no olho campeão. dele, O olhando no Botafogo olho é dele. campeão O Botafogo brasileiro. entra em campo no domingo. Não, né? não. Sim, Tô tem um jogo perguntando- no domingo. A 29ª rodada definiu o título do Botafogo? Não, ainda não. Porque foge, o Botafogo pô. jogou. Não. O Botafogo vai definir o título em campo, cara. O Botafogo ainda Então, não mas na jogou. próxima rodada, ganhou, é campeão? Não sei, depende. Depende do que vai acontecer. Deixa a próxima rodada chegar. Vocês Mas estão você não tá muito- tranquilo? Não tá tranquilo. Não tá favorável? Não, pensei que já tava Ué. definido, pô. Aqui, ó. Tava tão tranquilo, pensei que Só- tava definido. Alongar. É isso aí. Mas aquele Muito negócio, tranquilo, não cara. gosta de comprometer e tal, não sei o quê. É porque assim. É simples, só responder, né? Não, é é a só postura porque- de campeão. Ó, É Quem a postura canta a de musiquinha, campeão. quem É. dança. é só porque é o seguinte. Ó, a liderança, ela existe desde qual... Calma São aí. quantos pontos? Quantos pontos ainda? Terceira rodada. Desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Sim. o Botafogo é o líder da competição. Quantos Ou pontos? seja, vamos falar de ponta a ponta, dá pra falar isso? Fala de Dá, nível dá. técnico. Tá. Terceira rodada. Essa ponta a ponta, vocês lideraram ponta a ponta o campeonato. Tem algum time que jogou um futebol melhor que o Botafogo? Não, na já foi competição? dito isso. que Mas não. não, nem de Não. perto. Nem chegou perto. Mas nem de perto. É, a Nenhum time quantidade- chegou perto do futebol que o Botafogo já jogou no A campeonato. quantidade de vezes seguidas que praticou esse futebol de alto nível, não. O Botafogo foi o time que conseguiu no brasileiro jogar em alto nível há mais tempo, seguidamente. O Botafogo. Não, e o alto Outros nível que times o Botafogo tiveram. chegou, nenhum outro chegou. Não chegou. A gente teve alguns É, momentos. a gente falou de aqui na outros. última charla de quinta. O Fluminense teve que, um momento técnico interessante. por no mais início, que o- mas morreu logo. Por mais que o Bragantino e o Flamengo pudessem, através dessa O rodada, Bragantino- se aproximar de forma, da pontuação do Botafogo de uma forma que ainda não tinha sido vista, se o Bragantino vencesse ontem, iria para 4 pontos de diferença pro Botafogo, ainda Com assim... um jogo a mais. Um jogo a mais. Ia consolidar uma. Com um jogo a É mais. muito chato. Consegue Então, comprovar raciocínio. E o Bragantino É era o Bragantino era o time que poderia consolidar uma sequência positiva. Retomando. Mesmo que o Bragantino se aproximasse do Botafogo, de pontuação, chegasse a 4 pontos de diferença pro Botafogo, ainda assim não seria um futebol de campeão. Eu falei em relação ao Bragantino, falei em relação ao Flamengo.
após a vitória do Flamengo contra o Vasco. Mesmo que o Flamengo se aproximasse do Botafogo, seria, se fosse o caso de ultrapassagem, seria uma ultrapassagem de arrancada. Não é a ultrapassagem de um campeonato mais linear. O campeonato mais linear é o do Botafogo. Seria mais por culpa do Botafogo do que pelo... Exatamente. Nenhum outro time no brasileiro, além do Botafogo, jogou um futebol que se aproxime do futebol praticado por um campeão brasileiro. Mas nem de longe. O Palmeiras lá no Nem meio de do longe. campeonato também estava correndo ali com o Botafogo, não jogou nada. Mas nunca teve. chegou a ser um candidato. O Botafogo até hoje, por mérito dele, inclusive, não teve um concorrente à altura. É mérito do Botafogo. Porque se você pegar a pontuação do Flamengo, a pontuação do Bragantino, é a pontuação de time que briga pelo título mesmo. O lance é que o Botafogo tá com uma gordura, assim, gigantesca que não é comum pra esse tempo de campeonato. Cara, Então, talvez assim, a menor distância que já aconteceu no Campeonato Brasileiro é essa. Não, é, O Botafogo de- tem 7 pontos com um jogo a menos. assim, tirando... Na liderança do Brasileirão. Tirando- É um negócio inacreditável. acho que se- É uma campanha espetacular Se a, do gente Botafogo. se a gente pegar a virada do turno, acho que não teve nenhum momento que teve menos de 7 pontos, né? Por isso que eu não... A distância chegou a estar 12, depois baixou pra 10, Por aí isso baixa que pra em muitos 8. momentos eu não concordei com alguns movimentos Você quer ver uma parada? desesperados, como foi esse agora do jogo remarcado. O Botafogo O não tem Botafogo... que se desesperar com nenhuma... Com nada que aconteça no campeonato. Ele tá muito na frente, ele tem uma campanha consistente, ele é o único time que tá construindo uma campanha de campeão. Isso que vocês falaram. O Botafogo Qualquer tem- outro campeão vai ser um campeão que surgiu, porque o Botafogo, por algum motivo, Teve algum- entregou. E Fora outra- isso, é um e time outra coisa, construído. o Botafogo não precisa, na minha visão, né? De narrativa de contra tudo e contra todos. Não precisa. É, Já vou falar exatamente. sobre isso que eu discordo. Eu Não discordo. precisa. Eu acho que Tudo não isso que você tá Mas explorando pós-Bruno agora... Lage isso pode ser importante, né? Oi? Pós-Bruno Lage isso pode ser importante pra unir o grupo, unir Cara, a torcida. beleza, mas assim... Você não precisa- Existe algo que é mais necessário do que unir o Botafogo e a torcida do que o tempo que o Botafogo tá sem ganhar um título Olha, brasileiro? só pra falar. Também. Acho que o esse é o Botafogo principal tem ponto. disparado a melhor defesa do campeonato. Sim. 18 gols sofridos apenas. A segunda melhor do Atlético Mineiro, com 23 gols sofridos. Pra você ter uma ideia, o Flamengo sofreu 34 gols no Campeonato Brasileiro. Caralho. Quase 20 gols a mais que o Botafogo. Te explica muito a campanha. É o segundo melhor ataque. O Grêmio tem um ataque melhor, mas tem uma defesa desastrosa. O Grêmio sofreu 42 gols no Campeonato Brasileiro. Mas tem 46 gols, um gol à frente do Botafogo, tem 45. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos. Exato. Então, se ele venceu o Cuiabá por 2-0 no Newton Santos, ele tem o melhor ataque também na competição. Mas não é nem esse jogo a menos, né? O jogo a menos vai fazer só contra o Fortaleza. É bom lembrar o seguinte, são 9 pontos, por exemplo, do Flamengo e do Palmeiras pro Botafogo, mas são 10 na real. É porque E sim. se eles alcançarem o Botafogo, em número de pontos, o Vão ficar empate atrás. acontecer, ficam Número atrás de pelo vitórias. número de vitórias. É. Então, na verdade, são 4 jogos que a gente precisa e é válido lembrar. O Botafogo tem 10 jogos pra fazer, mas os outros têm 9. Então estamos a 9 rodadas do final, tendo que tirar uma diferença de 4 jogos. Botafogo, neste cenário, por exemplo, se ele vence o jogo, ele não aumenta. Sim, Ele pode ser campeão com... Quantas rodadas de antecedência? Me ajuda? faltam 5. 9 agora, né? Então, ele pode chegar... Se ele vencer... Com o 4 rodadas de antecedência. Se ele vencer os 4 pra próximos 5. 3 jogos, se É. é mais 9 pontos, ele vai pra 68, né? Tá com 59, né?